Olá, queridos amigos e irmãos que nos assistem e acompanham sempre pelo YouTube. Pastor Silas Rebouças Nobre, sempre fazendo as meditações com base bíblica. E hoje nós vamos fugir um pouco o normal, ligando a situação que o nosso Brasil está vivendo, e particularmente essa semana, esses dias próximos agora, quando haverá eleição para presidente de nossa república. Pois bem, então nós vamos fazer, na verdade, ponderações de um pastor. Permita-me, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 54, veja o que diz. Disse também às multidões: quando verdes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando verdes soprar o vento sul, dizeis que haveis calor, e assim acontece. Hipócritas, não sabeis interpretar o aspecto da terra, ou melhor, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Palavras de Jesus sobre a questão e a necessidade de ter discernimento. Eu sou pastor e sempre aprendi que igreja é coisa assim, que não deve se meter com política, nem política com igreja. Sempre fui um pastor, confesso, sinceramente, muito discreto em matéria de política, porque me portei sempre de um modo tal no pastoreio que a minha igreja não sabia em quem eu ia votar, aí muitas vezes nem sequer a minha esposa e filhos. Quer dizer, eu achava que tudo é secreto. Não é? Também porque eu sempre optei por votar nas pessoas, não em partidos políticos. Confesso que algumas vezes eu tive grandes decepções. Já votei em gente que hoje não votaria mais. Isto prova, no entanto, esta fragilidade do pensamento e do julgamento humano. Isso prova, inclusive, que o julgamento é sempre temporário e perecível, falível. Bom, eu declaro com isso que, no começo da conversa, que não estou pretendendo ter a última palavra sobre o assunto, mas que, me lembre, jamais presenciei tanta polarização ideológica como existe hoje no Brasil, e isto é o que me preocupa. Visto que sempre condenei os extremos, sejam políticos, sejam de qualquer espécie, inclusive os extremos e fanatismos religiosos. Sempre condenei todo tipo de extremo e de fanatismo. Porém, sempre procurei ser uma pessoa politizada. Significa informada, não politiqueiro, porque nunca trabalhei, nem pretendo trabalhar a favor de qualquer ser um tipo de cabo eleitoral, aproveitando-me da situação de pastor. Não. Assim mesmo, continuo entendendo que a liberdade é individual, a escolha é individual, mas, no entanto, como pastor, eu sei que os padrões bíblicos sobre muitos assuntos são realmente importantes. Nesse texto que eu li, das palavras de Jesus, ele diz que você sabe discernir as coisas do céu e da terra, etc. E não sabe discernir os tempos. Parece que a pergunta de Jesus, a inquietação de Jesus, mostra que a gente deve estar informado e fazer julgamento dos tempos que nós estamos vivendo. Portanto, esse ensino, me parece, não fala sobre eu ser omisso, mas eu ser uma pessoa que sabe dar opiniões ponderadas. Bom, então, os padrões bíblicos para a família, por exemplo, é que a família é constituída de uma união heterossexual, ou seja, de um homem e mulher, não mais do que isso. E que só existe também uma única raça, que é a raça humana. Independente de cor, independente de nacionalidade ou de qualquer outra condição, a raça humana é uma só.
E que a concepção da vida é marcada, ou melhor, a vida é marcada pela concepção. Portanto, não se deve interromper essa concepção ou essa gestação, a não ser em caso de grande excepcionalidade, porque o feto tem direito a viver, direito à vida. Como cristão, defendo que as Sagradas Escrituras, e não a tradição, e não a igreja, e não a cultura das nações, muito menos, e não as leis constitucionais da nossa pátria, tudo isso não representa a maior autoridade sobre a minha vida e sobre a vida do cristão. A maior autoridade está na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Portanto, eu aplico aqui esse princípio ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, que nós devemos saber discernir a época, discernir o tempo, de que devemos, portanto, saber o que está acontecendo na nossa geração, na nossa história, e ter uma orientação para dar ao povo, às pessoas que seguem-nos, às pessoas que olham para nós e vê com a liderança. Pois muito bem, julgo, portanto, que não devo votar motivado pela simpatia pessoal por este ou por aquele candidato. Isso é muito pequeno para fazer com que meu voto seja relevante e significante. Que há algo muito mais importante do que a minha preferência pessoal, e isso deve me tirar da omissão e votar consciente, visando não o meu bem e interesse, mas visando o futuro do Brasil e as próximas gerações, que são dos nossos filhos, dos nossos netos. Isso é que marca realmente e faz com que a coisa seja tão relevante e importante observar. Julgo que é preciso manter o Brasil como um Estado democrático, com a preservação dos seus 3 poderes, que estejam alinhados, que sejam competentes e que sejam também transparentes para fazerem gestões honestas que visem o bem comum. Felizmente, não podemos ficar omissos em tal situação. Neste grave tempo, nós não podemos arriscar de ver as veias abertas das nossas riquezas sendo saqueadas e transferidas para pessoas gananciosas, para promover sistemas ditatoriais, materialistas e muitas vezes sanguinários e ateístas. Nós não podemos ver isso e ficar calado. Nosso Brasil é mais do que provado, é rico em tudo. Somos um país de potencialidades extraordinárias e fartas, prosperamente autossustentáveis. Tudo foi na história de boas gestões e precisa disso mesmo. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado para com o futuro do nosso Brasil. Nós devemos lutar para manter a nossa liberdade, principalmente liberdade de culto, liberdade de ir e de vir. Nós não podemos nos associar a tiranias e a ditaduras, absolutamente. Mas também não podemos ser levados por conversas de políticos e de pessoas, porque eles tentam nos convencer e vender o seu produto. Discernimento do tempo. Sobretudo, lembrando que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus abençoe. Pastor Silas Rebouças Nobre. Nós temos sempre algumas mensagens no YouTube, convidamos que você vá acompanhar, dê sua opinião e também divulgue isso aí. Se quiser levar esse material que você está vendo agora para seus liderados e famílias, fique à vontade. Deus abençoe. Com a graça de Deus, tenhamos um bom discernimento à luz da palavra de Deus. Se as coisas importantes a gente deve orar, gente,
O nosso Brasil está passando por um momento muito importante. Não faça nada sem oração, sem orientação de Deus. Em nome de Jesus. Amém.